João Adrien, diretor da Sociedade Rural Brasileira, bem-vindo mais uma vez ao SBA. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Nosso assunto agora, então, é o polêmico embarque de carga viva, falando especialmente do Porto de Santos, que teve uma multa aí de R$450 mil para um dos terminais este mês, justamente por causa desse tipo de embarque. Como é que está essa situação, João? Então, o que nós percebemos é que toda a situação que envolveu essa questão da suspensão da exportação mostrou muito a nossa insegurança institucional com relação a toda a questão da fiscalização sanitária e assim por diante. O que nós vimos foi um judiciário que teve uma atuação totalmente autoritária, sem consultar as diversas entidades envolvidas, sem consultar a pesquisa ou quem conhece em profundidade o tema, e essa suspensão não teve bases técnicas, ela foi muito mais embasada em questões subjetivas, questões emotivas, e isso trouxe muita preocupação, porque o Brasil aumentou em 2017 exponencialmente a sua exportação de gado vivo. Nós tivemos no ano passado 20 mil animais sendo exportados, e os contratos para esse ano iam para mais de 100 mil animais exportados no ano de 2018. Então nós teríamos um aumento realmente significativo nesse segmento de mercado. E o que aconteceu foi que houve uma entidade que advoga pelo bem-estar animal, que entrou com um processo alegando inconstitucionalidade nessa operação que foi feita pela empresa Minerva, de 30 mil animais, foi a maior exportação que nós fizemos de gado vivo na história. E o juiz que recebeu esse pedido de inconstitucionalidade exigiu que fiscais fossem fazer um relatório da situação para averiguar se era verídico ou não esse processo. E foi o Ministério da Agricultura que fez um processo, que fez um relatório, e foi a secretária de Meio Ambiente de Santos que fez um outro relatório. Quando analisaram o relatório em termos técnicos, ele estava totalmente condizente com a norma do executivo, ou seja, o MAPA tem uma norma de exportação de gado vivo, isso estava totalmente condizente com a norma, portanto não havia irregularidades. O que o juiz suspendeu foi justamente pelas questões subjetivas, né? Ou seja, a técnica alegava que havia urina no local, havia fezes no local, havia animais juntos. Claramente uma pessoa que não conhece a atividade, que nunca foi numa fazenda, tão pouco no confinamento, para ver que fezes, que o esterco, que urina fazem parte de uma dinâmica da pecuária. E não quer dizer que outro tipo de embarque seja diferente disso, né? Exatamente, assim como é feito no mundo inteiro, ou seja, o Brasil segue as normas exigidas pela OIT, pela OIE, então nós estamos dentro das normas internacionais. Isso não quer dizer que a gente tenha qualquer qualidade inferior em termos de bem-estar animal, assim por diante. Então o que aconteceu foi que existe uma subjetividade muito grande que foi utilizada para suspender a exportação desses animais, e isso demonstra a fragilidade institucional que a gente vive. Ou seja, o nosso judiciário hoje em dia, eles têm feito um trabalho muito importante no combate à corrupção, mas em muitos momentos, talvez por essa euforia, tem se excedido em certas questões e não respeitado todo o arcabouço no executivo, ou seja, no ministério que regulamenta isso, tampouco no Congresso, que em algumas situações legisla sobre o tema, e tem tido uma postura totalmente autoritária, sem considerar todo o arcabouço que gera tudo sobre o assunto. Então foi uma situação de muita insegurança que a gente viveu nos últimos dias. E esse assunto ele trouxe bastante, além da insegurança, trouxe bastante polêmica, inclusive algumas fotos que andaram circulando pela internet, e muita gente não faz ideia dos critérios que as empresas, justamente os terminais, precisam cumprir para exportar os animais, para fazer o embarque de carga viva. É importante pontuar isso também, né, João? Isso é um desafio nosso. Eu acho que quando a gente fala na questão do consumo de carne, eu acho que existe toda uma sociedade urbana que vem se sensibilizando com essa questão. Então, quando você vê uma foto de um animal que está junto com os outros, ou algum animal que falece, que tem toda uma forma de você retirar esse animal da área para colocar ele no local onde ele deve ser carregado depois de morto. Que ele não pode ser jogado simplesmente no mar. Existe uma legislação também para isso. Uma legislação internacional, como é que rege isso e tal. Então você tem, de fato, imagens que muitas vezes são impactantes e que as pessoas que não têm o conhecimento ou não têm a proximidade com a atividade ficam realmente muito impressionadas. Houve essa ONG internacional que fez uma campanha muito forte com relação ao bem-estar animal e trouxe fotos muito belas dos animais, do gado e tal. Isso de fato comove, né? Eu acho que ninguém gosta de saber que um animal vai ser abatido, mas é assim que é o nosso sistema alimentar, e então a gente vai ter que ter a consciência que isso acontece, né? Então, de fato, a gente tem um desafio muito grande
Primeiro, porque mexe com o sentimento das pessoas. Segundo, porque as pessoas não conhecem a atividade nos seus detalhes. Né? E em outros países mais desenvolvidos até que o Brasil, como por exemplo a Austrália, esse tipo de transporte é muito comum. Inclusive a Austrália hoje é o maior país, o país que mais faz embarque de carga viva hoje no mundo. Exato. Né? Porque o que acontece é o seguinte, grande parte do consumo dessa carne vai para o Oriente Médio, que tem uma forma tradicional de abate, uma forma religiosa de abate dos animais, que a gente respeita, acho que a gente não tem como interferir nisso, então a gente vende os animais vivos, eles recriam os animais, engordam os animais e abatem os animais na forma religiosa desses países. E a Austrália, ela de fato tem muita participação nesse mercado, acho que ela é a maior hoje exportadora para essa região, então é um nicho de mercado que a gente está se inserindo nesse momento. E o que é mais maluco assim, da questão toda é porque o juiz, quando deu o parecer dele, disse que o Brasil se relacionar com países que tenham uma forma tão arcaica e desumana de abate de animais é inconcebível. Ou seja, olha que arrogância, né, que prepotência de um juiz em questionar como países com religiões milenares deveriam ou não abater os animais. Né? Então, a gente chegou num ponto de autoritarismo que é muito preocupante, assim. João, o que a gente pode esperar disso aí para os próximos meses, para esse ano? Será que essas situações se revertem, essas multas param de acontecer ou os embarques param de acontecer? Então, eu acho que agora a gente tem que esperar um pouco, de fato, ter o julgamento desse processo, mas a gente vai ter que, de fato, ter muita proximidade com o judiciário, né? Não tem, assim, uma resposta única, a gente tem que conscientizar os juízes de que é importante entender melhor o nosso setor, ter um pouco mais de proximidade para que essas coisas não venham acontecer. Os embarques, eles vão continuar acontecendo porque nós temos contratos gigantescos com esses países importadores, então o que nós temos que ter bastante atenção é não permitir que esse tipo de postura autoritária venha a comprometer esse tipo de situação. E se de fato houver alguma questão com relação a bem-estar animal que precisa ser melhorado, essa discussão tem que ser feita desde o Ministério da Agricultura ou até em outras instâncias para poder entender quais ajustes podem ser feitos, porque não é do interesse do produtor rural, muito menos do comprador, que haja qualquer tipo de falta de cuidado com os animais, porque qualquer descuidado é perda de peso, é perda de disposição animal, que isso gera prejuízo. Então, evidentemente que a ideia é que haja sempre um bem-estar animal, tendo em vista a qualidade do animal no seu destino final. João Adrien, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui e volte sempre ao SBA. Muito obrigado, foi um prazer. Até a próxima. Até a próxima. E nós voltamos ao programa.